corredores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, mais uma corrida. Vamos para o penúltimo episódio da nossa série A Corrida pela Última Estrela. Isso porque falta uma semaninha para a Maratona de Londres. Na verdade, o momento que eu gravo esse vídeo, faltam 2 semanas, mas no momento que ele vai ao ar, vai estar faltando apenas uma. Então nós estamos falando desse episódio e o episódio final, que é o dia da grande prova. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem um momento do ciclo da maratona, não sei se vocês passam por isso. Eu acho que vem ali quando a gente faz o treino principal, faltando 3 semanas, o treino mais longo, aquele último teste. A gente só quer que a prova chegue logo, a gente já não aguenta mais. E é um momento assim importante que a gente precisa ter um cuidado, porque se a gente deixar que essa ansiedade cresça muito, a gente fique muito ansioso pro dia da prova e ainda faltam 2, 3 semanas, a tendência, pelo menos o que acontece comigo, é descontar na comida. Quando eu fico muito ansioso, eu acabo comendo mais. E agora é aquele período que a gente precisa tomar um cuidado maior, porque como o volume caiu, a gente já está ali a ponto de fazer a prova. Então se descuidar da alimentação agora, é muito fácil ganhar peso. E aí no dia da prova vai ser um desafio um pouco maior. É aquela fase de controlar a ansiedade, controlar a alimentação, aplicar as estratégias, seguir um dia de cada vez e fazendo o que tem que ser feito e sem baixar a guarda. Tem algumas estratégias que eu tento aplicar. Tem uma questão do café. Vocês viram aí de manhã, eu tomei um café, mas é um café descafeinado. Há um mês da prova eu começo a diminuir a quantidade de cafeína que eu tomo. E agora, faltando 2 semanas para a prova, eu tento tirar completamente a cafeína, do meu dia. Então a ideia de cortar a cafeína é que o corpo realmente se adapte, não sinta falta dessa cafeína. E aí no dia da prova, normalmente eu tomo um café de manhã, ele vai ajudar a manter aquele estado de alerta, manter acordado, aquela sensação da cafeína que a gente já conhece. E a ideia é que, de algum modo, essa falta da cafeína nas semanas anteriores potencialize um pouquinho mais esse efeito do dia da prova. Então a gente toma gel com cafeína, a gente quer que ele traga aquele efeito positivo no dia. Essa semana eu vou também compartilhar um pouco mais como que vai ser a alimentação, qual vai ser a estratégia, o que a gente vai fazer, eu e a Nath, para ajudar no dia da prova. E eu vou contar um pouquinho também de cada um dos treinos. O treino da segunda-feira foi treino de tiro, normalmente é um regenerativo, mas como eu fiz um treino leve no fim de semana, o treinador passou estímulos de velocidade ali para não baixar muito o ritmo também. Então foram 10 tiros de 500 metros e o de hoje está feito. Vamos nessa, pra cima, valeu! Storm. Fala, corredores! Fim do treino da quarta-feira, mais um treino de tiro. Hoje foram 10 tiros de 1 km com 1 minuto de intervalo. Tá frio aqui hoje, ligaram o ar-condicionado aqui em Portugal, tá gelado. Mas vocês podem ver, eu não fui com nada muito quente, eu fui só com essa camisa, eu tô de calça, porque é mais ou menos o que a gente vai pegar lá em Londres, é o que eu imagino. Então o intuito hoje foi realmente sentir um pouco de frio para acostumar. E foi tudo bem. Mas vamos lá, que hoje o dia tá corrido, hoje eu tenho uma viagem a trabalho, tenho que visitar 2 clientes. Então vamos agilizar aqui para pegar a estrada e vamos que vamos, fazendo os treinos do jeito que dá. Reta final. Bora!
Pois é, hoje o treino vai ser aqui na academia do hotel. Como eu falei, estou em viagem, estou aqui em Setúbal e hoje eu já volto para casa. Hoje é quinta-feira, né? Começando o dia cedinho, são 15 para 6 da manhã. Então vamos fazer um treino aqui rapidinho e bora trabalhar e voltar para casa hoje ainda, pegar a estrada. Então vamos lá fazer o que tem que ser feito logo cedo. Bora malhar. Como vocês podem ver, chovendo hoje, então fazendo aqui 1 hora leve na bike, só uma rodagem tranquila. Amanhã eu já tenho um treino de corrida, são 15 km em ritmo de prova, então é o ritmo que eu pretendo fazer na maratona. E para isso vai ser importante eu finalizar aquele planejamento que eu mostrei para vocês no vídeo da semana retrasada, aquela planilha onde eu faço o meu planejamento da prova. Fechar todo esse planejamento, faltando 1 semana praticamente para a prova, e aí durante a semana, no dia anterior da prova, eu apenas reviso essa planilha e se precisar algum ajuste, acaba fazendo ali, mas a ideia já é seguir o plano. Então vou mostrar para vocês esse plano de prova, e aí amanhã meu treino vai se basear nesse planejamento da prova. Então se liga aí, vamos ver como é que ficou. Treino de bike finalizado aqui, e agora eu aproveitei para revisar um pouco a estratégia que eu vou fazer no dia da prova. Então eu vou mostrar aqui bem rapidinho a planilha, lembrando que o meu intuito para essa prova, o meu objetivo é fazer em torno de 2 horas e 50. Então eu precisei programar ali os blocos para alcançar esse tempo. Uma outra curiosidade é que normalmente eu divido em blocos de 7 km. São 6 blocos de 7, onde eu tento manter aquele objetivo durante os 7 km. Então, a cada 7 km o meu relógio ele dá um lap, né? Uma volta, então eu consigo fazer a média dos 7 km. Porém, para a Maratona de Londres, as distâncias são medidas em milhas. Então a gente tem uma placa a cada milha. E tem também um cronômetro a cada 5 km. Então eu resolvi ajustar, ao invés de fazer de 7 em 7 km, fazer blocos de 5 km. Porque caso o GPS se perca, como é comum em algumas partes de Londres, e começar a ficar muito defasado, a cada 5 km eu consigo fazer essa checagem, o que em milha é mais complicado. Então ficou assim, ó. Primeiro eu voltei para o mapa da prova, eu tenho aqui ó, as milhas, né, para hidratação a cada 3 milhas, depois do quilômetro da milha 15 é a cada 2 milhas, e aqui nós temos o perfil da altimetria da prova. Ela começa com uma descida, tem um plano e depois algumas subidinhas na parte final. Coloquei aqui os quilômetros da hidratação, os géis, e ficou mais ou menos assim. Eu vou fazer os primeiros 5, a minha ideia é fazer em torno de 4 e 10. Por que eu coloco um pouco mais lento no início? Porque está muito cheio normalmente e você não consegue desenvolver logo de cara aquele ritmo forte. E também a gente está numa fase de aquecimento. Então eu coloquei a média de 4 e 10, eu vou ter um favorecimento aqui que é exatamente essa descida, ela termina exatamente no quilômetro 5. Então mesmo que o início seja um pouco mais lento, eu consigo compensar um pouco com a descida. E aí eu vou depois para um bloco C, que eu coloquei com 4 minutos o quilômetro, que é uma parte mais plana da prova. Depois no trecho que a gente pega algumas subidinhas, eu coloquei até uma margem de 4 e 5, e depois tentar fechar forte em torno de 4 minutos por quilômetro. Isso eu faria a prova com 2 horas e 50 e 52. Então está bem próximo do objetivo que eu quero. Então é mais ou menos assim que eu vou tentar fazer no dia da prova. Certo? Agora vamos para o assunto mais importante do vídeo, a gente falar um pouco da alimentação. Como que a gente se prepara nessas semanas finais, nos dias anteriores da prova, em relação à alimentação, hidratação. Eu vou trazer a Nath para explicar melhor essa parte aí. Confere aí, vamos lá. Na sexta-feira, dando sequência ao nosso dia, e como eu falei, a gente tem algumas estratégias que a gente aplica nas semanas próximas à maratona, né, quando está chegando a maratona.
E uma delas é em relação à alimentação. Como eu comentei no início do vídeo, a gente tem algumas estratégias que a gente aplica. Você já ouviu falar em redução de consumo de carboidrato pré-prova? Pois é, é meio estranho, né? Mas a gente vai explicar o porquê dessa estratégia. Aliás, eu não. A Nath vai falar um pouquinho, porque é ela que estuda mais esse tema. E a gente aplica juntos para as nossas provas aqui. Então é uma estratégia que vem dando certo já há algum tempo. Então eu vou passar para ela aqui para ela poder explicar com mais detalhes como é que funciona essa estratégia 2 semanas antes da prova, na semana da prova e aí nos dias que antecedem. Bom, a ideia ela é o seguinte, gente. Mais ou menos ali de 3 a 5 dias antes da prova, a gente vai reduzir bastante o consumo de carboidratos para esvaziar o estoque de glicogênio muscular. E o glicogênio muscular, ele é basicamente a principal fonte de energia que vai garantir ali um bom desempenho na prova. Com isso, o corpo ele vai entrar num estado de maior sensibilidade ao carboidrato, tá? Quando a gente fizer aquele famoso carboloading, que eu vou explicar com mais detalhes já, que é ali 48 horas antes da prova, que a gente aumenta o consumo de carboidrato, nosso corpo já vai estar mais sensível, então ele vai ter a tendência de armazenar mais glicogênio muscular. Basicamente, como se ele olhasse assim, opa, eu tô precisando disso aqui, eu vou estocar mais. E aí a gente vai ter uma maior reserva desse glicogênio muscular para utilizar durante a prova. E aí, nesses dias, 3 a 5 dias antes da prova, a gente prioriza mais o consumo de legumes, de verduras, de proteínas, saladas e deixa um pouquinho de lado o carboidrato. Lembrando que a gente, assim, nunca zera carboidrato, porque o carboidrato, ele é um macronutriente e ele é fundamental para o desempenho do nosso corpo. A gente nunca zera, mas a gente tende a reduzir bastante. E outra coisa que é importante lembrar é que essa estratégia é uma estratégia validada, já existem estudos com relação a essa estratégia para aplicação em esportes de endurance, só que nem todo mundo se adapta bem. É muito importante a gente entender isso, porque às vezes a gente vê o pessoal fazendo e a gente quer fazer, mas a gente precisa entender se esse é o tipo de estratégia que vai dar certo em cada caso. É importante às vezes consultar uma nutricionista e entender se o seu caso você vai se adaptar bem, porque algumas pessoas podem sentir aí um mal-estar pela falta de carboidrato. Mas isso eu tô falando para vocês no início, seria basicamente a semana anterior à prova. Só que o que eu aprendi e eu comecei a aplicar isso já algumas maratonas, deu muito certo para mim, o Henrique aplica para ele, dá muito certo para ele. Porque a gente pega ali mais ou menos as 2 semanas anteriores para começar esse trabalho. Porque antes disso, a gente vem num volume maior de treinos, com mais intensidade, e a gente precisa de um consumo maior de carboidrato para poder suprir a demanda energética e ajudar na recuperação muscular. Então a gente tem, em vez de pegar e sair de um pico de carboidrato e já descer para um consumo muito baixo, e para a gente não sentir nenhum mal-estar, e queira ou não, ainda tem uma semana com um volume considerável de treinos, a gente faz uma redução gradual. Então nessa semana que a gente está gravando esse vídeo para vocês, ainda falta uma semana basicamente para a prova, que vai ser essa semana desses 3 a 5 dias de redução maior de carboidrato. Essa semana agora a gente começou a reduzir um pouco o consumo, principalmente porque o volume de treinos começa a diminuir, então a gente precisa ajustar para não ter um efeito contrário e acabar ganhando um pouquinho mais de peso. Então a gente vem fazendo esse ajuste de carboidratos e aí na semana seguinte a gente faz uma redução um pouco maior, que seria ali mais ou menos de segunda a quarta-feira, de domingo a quarta-feira, vai depender muito do caso e da necessidade de cada um. E essa estratégia também, além de tudo, ela ajuda a gente a perder aqueles graminhas a mais. Vou falar que a gente vai perder 1 quilo a mais, mas como a gente vai dar uma diminuída no carboidrato, a gente consegue dar essa secada no final ali, pré-prova. Bom, e aí vocês estão pensando, tá, Nath, mas você falou de um carboload em 48 horas, como é que funciona isso? Basicamente, esse carboload, todo mundo, a gente já ouviu muito falar, é aumentar significativamente o consumo de carboidratos pré-prova. E a gente aplica isso mais ou menos ali 48 horas antes da prova para começar esse consumo bem maior. E aí, por que eu falei? Mais ou menos eu gosto de aplicar de domingo a quarta ou de segunda a quinta, depende um pouco da estratégia. Eu gosto de aplicar redução de carboidrato e na quinta-feira eu volto a consumir um pouquinho a mais. Só exatamente para que o corpo não
receba de uma vez, entendeu? Então assim, a gente põe um pouquinho a mais na quinta-feira e na sexta-feira, que é 48 horas antes da prova, a gente faz a ingestão maior desses carboidratos, que é o carboload. E aí, esses dias pré-prova, é basicamente o carboidrato, a gente tem que escolher o carboidrato, também não pode ser qualquer carboidrato. É bom evitar carboidratos com base integrais, consumo exagerado e grande de fibras, então saladas, legumes, tudo isso é bom a gente evitar. Por quê? Não é que faz mal, mas como é uma quantidade grande de fibras e você está aumentando muito o consumo de carboidrato, pode trazer algum desconforto intestinal e é o que a gente quer mais evitar pré-prova. Então a gente faz ali um aumento de carboidratos. Existem alguns estudos que colocam até mais ou menos de 8 gramas por quilo de peso. Lembrando que não é, quando a gente faz esse cálculo, não é o prato, gente, é a quantidade de carboidrato. Então, a pessoa ali nos 50 quilos vai consumir 400 gramas de carboidrato durante o dia, dividido nas refeições. E não é o peso da massa, 400 gramas de massa, né? É a quantidade de carboidrato que tem naquela massa. Então, tudo isso é muito bom a gente ter a orientação de uma nutricionista para ajudar a gente nesse cálculo. Os estudos, eles nos trazem informação de que essa estratégia aumenta em 50% os estoques de glicogênio muscular para serem utilizados durante a prova. Então, nesses dias a gente faz esse aumento de consumo, lembrando de tentar evitar, evitar gorduras em excesso, proteínas em excesso, álcool, açúcar, porque tudo isso pode trazer um desarranjo intestinal mesmo, um desconforto intestinal, e ali um dia antes da prova você não está se sentindo bem. Outra coisa importante é lembrar de não deixar para comer, se alimentar muito tarde. Você vai ter uma ingestão maior de carboidratos, você precisa dar tempo para o seu corpo digerir. Se você se alimenta, come essa quantidade de carboidratos muito perto da hora de você dormir, você vai atrapalhar um outro pilar que é muito importante nessa semana, que é o sono. Então, tem que ficar atento também para conseguir se alimentar bem antes do horário de ir deitar, de ir dormir, para dar tempo do seu corpo digerir toda essa quantidade de carboidratos. Além disso, outro fator que é extremamente importante, que vale a pena a gente aproveitar o vídeo de estratégias para falar, que é a hidratação durante a semana de prova. Nada disso funciona, gente, preocupar com estratégia de alimentação, com estratégia de redução de cafeína, igual o Henrique já comentou, se a gente não se preocupar também com a hidratação. A hidratação, ela não é só durante a prova, é o que você faz na semana anterior. Então, é sempre se preocupar em beber bastante líquidos, água, sempre estar hidratado, tentar ali bater a meta de água todos os dias durante essa semana. Nos 2 dias anteriores, ter uma atenção maior com eletrólitos, então às vezes tomar ali um eletrólito para te ajudar nessa reposição de minerais e nessa hidratação. Então todos esses são pilares que a gente vai encaixando para ter um bom desempenho na prova. E aí também vale ressaltar que essa é uma estratégia que a gente utiliza. Por quê? Porque nós estamos visando uma performance nessa prova. É uma prova-alvo e estamos buscando uma melhoria muito grande de tempo. Então, todos esses detalhes são cereja de bolo. A gente veio treinando muito, se dedicando muito, fazendo todo o dever de casa. Então, é claro que alguns detalhes, essas estratégias todas, elas vão nos ajudar a ganhar um pouco mais nesse quesito de performance. Se você não busca performance, nós já fizemos provas também, que a gente só queria se divertir, a gente estava preocupado com o ritmo, com o pace, não tem tanta necessidade de se preocupar com cada um desses detalhes. A gente se preocupa mais exatamente porque nós estamos num momento chave e faz parte. E além de tudo, a gente gosta. A gente gosta desse processo, a gente gosta de se organizar, de ter essa rotina, de ver as coisas funcionando. Então, por isso que a gente se dedica muito, eu estudo muito, busco informações, aplico e a gente vivencia isso em todas as provas que a gente vem fazendo. Viu aí? Deu para aprender alguma coisa? Merece aquele like, né? Compartilhar esse vídeo aí para aquele seu amigo, sua amiga, para eles também aprenderem um pouquinho dessa estratégia antes da prova, o que a gente faz com alimentação, hidratação. Foi uma aula completa aqui da Nath. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, a gente tem aqui algum conhecimento aplicado, vale dizer, não somos profissionais da área, mas
Já foram muitas maratonas no currículo. E como eu já falei até em alguns vídeos meus, eu sou muito curiosa, eu gosto de estudar isso, é algo que eu tenho muito prazer em estudar. A gente pode fazer um vídeo específico pós-prova, explicando mais detalhes de todas essas estratégias. Aqui a gente está fazendo um compilado para que vocês tenham uma ideia do que é, do que a gente gosta de fazer. Mas, caso seja interessante, deixa pra gente nos comentários que a gente monta um roteiro legal para explicar mais detalhes e trazer os embasamentos científicos de tudo isso que a gente está fazendo. É isso aí, valeu! Amanhã tem mais um treino de corrida, eu vou mostrar alguns takes de como foi esse treino e aí é só partir para Londres. Vamos lá, confere aí, o último treino praticamente longuinho do ciclo. Bora! Acabou por aqui, 15 quilômetros em 59 minutos, ritmo de prova, o último simulado ali, uma distância menor, mas no ritmo forte. Agora, só esperar viajar quarta-feira para Londres e continuar a preparação dos últimos dias aí, conforme vocês viram no vídeo de hoje. Então deixa o seu like, compartilha o vídeo e o próximo vídeo já é o da prova, então fica ligado, segunda-feira que vem tem vídeo da prova no ar. Vamos!